E hoje temos diante de nós Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 16. Atos, capítulo 1, leitura dos versículos 15 a 26. Antes, porém, vamos mais uma vez nos dirigirmos a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, te rogamos pela iluminação do Teu Espírito Santo. Lança luz, ó Deus, sobre a Tua palavra, mas também ilumina nossas mentes, os nossos corações, para que possamos nos servir da Tua palavra, para que possamos entendê-la e, ao entendê-la, praticá-la, vivê-la, sempre no intuito de honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Isto te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Diz assim a palavra do Deus vivo. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembléia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Com certeza essa passagem, a passagem de Atos 1, de 15 a 26, é um texto rico em significado. E ele vai marcar um momento claro de transição e de reestruturação para os primeiros seguidores de Jesus. Guarde isto. É um momento de transição e de reestruturação para os primeiros seguidores de Jesus. Entre a ascensão, a subida do Senhor Jesus aos céus e o Pentecoste, os crentes se reúnem em Jerusalém não só para orarem, mas também para a reflexão a respeito da vaga deixada pela partida de Judas. Lucas fala aqui em termos gerais, naqueles dias, diz o início do texto. Ele registra aqui que Pedro é o porta-voz dos apóstolos quando ele se dirige aos crentes. Pedro, na verdade, sempre foi o grande líder do colégio apostólico. Ele sempre esteve à dianteira do grupo. E, mais uma vez, é Pedro quem toma a iniciativa de promover a substituição de Judas e de propor a escolha de um novo nome
para ocupar aquela posição vaga no colégio apostólico. Aqui também nós percebemos que os cristãos são chamados pela primeira vez de irmãos. Daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, é o que diz o texto, mostrando a ideia que o novo povo de Deus é sim uma grande família reunida sob o cuidado de Deus. E nós lemos aqui que ali se reuniam mais ou menos umas 120 pessoas. E esta informação de Lucas, ela é uma informação qualquer. Ela tem um intuito. Ela tem um propósito. Para qualquer tipo de processo no mundo, tanto greco-romano quanto, na verdade, na realidade do povo judeu, qualquer votação de assembleia, para que ela fosse considerada lícita, ela deveria ter pelo menos 120. É esta a intenção de Lucas ao deixar registrado este número. Para eleição no Sinédrio, por exemplo, era necessária uma comunidade de 120 pessoas. E o que Lucas quer informar com esse dado é que ali naquele local o processo que foi ocorrido se deu de forma legítima e regular. Não foi de qualquer jeito, não foi às sombras, não foi no apagar das luzes, como às vezes acontece no nosso congresso, mas foi num processo lícito, legítimo, regular. Assim, a substituição de Judas dá a Lucas a ocasião de salientar algumas coisas aqui muito importantes. Pelo menos 3 nós destacamos aqui. E você, numa leitura mais atenta, poderá, à luz do Espírito Santo, perceber outras coisas. A palavra de Deus é viva. Primeira coisa destacada aqui, a legitimidade da Assembleia. A legitimidade do processo ocorrido nesta Assembleia de mais ou menos 120 pessoas. Segundo, a definição do apostolado. Quando eu falo de definição do apostolado, não é saber quem é que iria ocupar o local, ou o lugar, melhor dizendo, de Judas. Mas qual é a definição, as características de um verdadeiro apóstolo? Este é o ponto. Em terceiro lugar, a submissão ao Senhor, a submissão a Deus nas decisões da comunidade. Assim, pautados nessas 3 molas mestras, queremos extrair aqui as nossas proposições e considerarmos acerca do tema uma comunidade cristã legítima. Uma comunidade cristã legítima. Em primeiro lugar, nós nos deparamos com a autoridade das Sagradas Escrituras. A autoridade das Sagradas Escrituras. Nós vemos isso nos versículos 16 a 20. Após a ascensão de Jesus, o grupo de discípulos se encontrava em um momento crucial. Judas Iscariotes havia traído Jesus e se suicidado. E esse texto ele precisa ser unido ao texto dos evangelhos. Aqui diz que ele se precipitou e que suas entranhas se derramaram. Alguém que pulou de um precipício e que foi batendo nas pedras, se partiu, o corpo se partiu, as entranhas o quê? Se derramaram, o que diz o texto. Aí vem alguém dizendo, está vendo? Olha só, não se enforcou coisa nenhuma. Mas se nós unirmos esse texto com os evangelhos, Judas se enforcou. Não é tão difícil o exercício de alguém que procura uma corda, procura o galho de uma árvore, se pendura nela e morre. E depois essa corda cede e o corpo vai ladeira abaixo. Acho que não é tão difícil nós conseguirmos fazer esse exercício imaginativo. Mas o caso é que Judas se suicida, uma vaga está vaga é ótima, uma vaga ali está disponível entre os 12.
entre os 12. E em vez de simplesmente seguir em frente, Pedro toma iniciativa e ele vai se servir das Escrituras para mostrar que essa situação já havia sido prevista. Versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Algo já predito. E ele vai se servir de 2 salmos para justificar a necessidade de um substituto. Pedro vai se servir dos salmos 69, versículo 25, e do salmo 109, versículo 8. Salmo 109, versículo 8. O primeiro salmo, 69, fala do justo perseguido pelo injusto perseguidor. E ele aplica claramente ao injusto perseguidor, é Judas. E o justo que é perseguido é Jesus Cristo. Já o segundo salmo é lido sob a perspectiva da necessidade do preenchimento do cargo deixado por Judas. Tome outro o seu encargo, que diz aqui o texto citado por Pedro, mas é o outro salmo. E a comunidade se encontra aqui preparada para tomar uma decisão importante e escolher uma pessoa para integrar o grupo dos apóstolos. E o que ela faz? Nós vemos que ela vai se guiar pelas Sagradas Escrituras. O que acontece ali não acontece de qualquer jeito, de qualquer forma. Tudo que ocorre ali está pautado nas Sagradas Escrituras. O exemplo quem dá é Pedro, que se serve da palavra de Deus para falar sobre o fato e para destacar a necessidade de se ocupar a vaga. Isso nos mostra a importância que a palavra de Deus tinha para a igreja primitiva. E lembrando, nesse contexto aqui, qual era a palavra de Deus? Falem para mim. O Antigo Testamento. Esta era a Bíblia em mãos. Era o Antigo Testamento. As primeiras cartas iriam começar a circular. E iriam começar a ser juntadas para compor o cânon do Novo Testamento. Mas aqui, nesse momento, registrado por Lucas, a Bíblia é o Antigo Testamento. É a palavra de Deus. E nós vemos aqui que eles não tomavam decisões importantes baseadas em sentimentos, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, ou por conveniência, mas buscavam orientação nas Sagradas Escrituras. E, portanto, a Bíblia não é um livro somente de histórias antigas, mas é a base para a nossa fé, base para as nossas decisões, base para as nossas ações, quer seja na comunidade ou quer seja na sua vida em particular. Nós temos a nossa vida em comunidade como igreja. As decisões a serem tomadas, elas têm de ser tomadas pautadas na palavra de Deus. E quanto à sua vida particular, ela deve ser sim pautada pela palavra de Deus. A palavra que nós geralmente dizemos que é a nossa única regra de fé e de prática. Segundo lugar, nós destacamos aqui a importância de um testemunho fiel, versículos 21 e 22. A escolha não era sobre quem era mais carismático, não era sobre quem era mais popular, mas sim sobre quem possuía as qualificações certas. E a comunidade, não é uma pessoa, não são duas, não é um grupo que apresenta o nome. Diz o texto que a comunidade apresenta 2 nomes, 2 candidatos, José, chamado Barsabás, e Matias. Eles precisavam ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão para que pudessem ser testemunhas oculares da sua ressurreição. Esse, irmãos, é o chamado selo apostólico,
é chamado o selo de autenticidade. Para ser apóstolo, era necessário ter sido testemunha da vida de Jesus, do seu batismo até a sua ascensão. O que vai incluir, obviamente, entre o batismo e a ascensão, a sua ressurreição. E assim sendo, conforme diz o versículo de número 22, o eleito seria testemunha da ressurreição de Cristo. Olha o que diz o versículo 22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Portanto, irmãos, uma palavra para nós hoje. Irmãos, com todo o carinho do coração, não existem apóstolos no dia de hoje. Segundo o parâmetro bíblico, não existem apóstolos. Os que hoje se intitulam assim, o fazem por vaidade, ostentação ou sede de dominação sobre as suas congregações. O apóstolo tal, daqui a pouco é semideus. Eu passei por uma situação muito triste diante de um desses tais. Não é hora de relatar isso aqui, mas eu passei por uma situação muito triste, vergonhosa, dentre uma dessas figuras que se autodenominam apóstolos. Um dia, de repente, em outro momento, eu converso com a comunidade sobre isso. Mas algo vexatório, vergonhoso, algo de causar ânsia de vômito. Lembrando a palavra do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, não sei quantos aqui já ouviram ele falar isto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Se é que a congregação percebe a informação dita nesta palavra. No entanto, como nós podemos nos servir dessa informação para nós hoje? Tá bom, pastor, não existe mais apóstolos hoje. Tá ok, não tem ninguém que possa atender as credenciais para ser apóstolo. Mas o que eu faço com isso hoje? Como é que isso vai me servir no dia de hoje? Ela nos lembra, essa palavra, se nós quisermos aplicar essa palavra para nós hoje, ela nos lembra da centralidade de Cristo na vida cristã. A centralidade da pessoa de Jesus nas nossas vidas. O verdadeiro líder ou servo de Deus é aquele que tem uma experiência real e profunda com Jesus. Não é sobre títulos, não é sobre posições, mas é sobre ter um relacionamento autêntico com o Senhor. O apóstolo tinha um relacionamento, tinha uma vivência com Jesus, do seu batismo até a sua ascensão. Nós não temos como fazer isto, mas nós devemos ter sim um relacionamento real com Jesus Cristo, um relacionamento autêntico com o Senhor, para que nós possamos ser hoje também testemunhas com propriedade da sua obra. Esse texto nos chama hoje a sermos não verdadeiros apóstolos, mas a sermos verdadeiros discípulos, que quando falam de Jesus, falam do que realmente sabem, do que vivem, do que conhecem, do que experimentam, do que sentem, percebem. A sua vida foi realmente transformada, mudada. O encontro com Cristo vivo foi algo real, genuíno, que deixou uma marca indelével na sua vida. Eu não falo de Cristo porque eu li um livro, eu não falo de Jesus porque eu fiz uma faculdade ou até mesmo um seminário, eu falo com Jesus porque eu tive um encontro genuíno com Ele. E desde então Ele tem caminhado comigo, tem me sustentado, tem me guardado, tem iluminado o meu caminho, tem sido lâmpada para os meus pés. É isto que esse texto, esta porção serve para nós hoje. Não apóstolos, mas pessoas que tiveram um encontro real e genuíno com Jesus Cristo vivo e ressurreto. Terceiro lugar, nós destacamos aqui a liderança, a oração
e a confiança na soberania divina. A liderança, a oração e a confiança na soberania divina. Versículos 23 a 26. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Pedro levantou a bola, falou do problema a ser tratado, apresentou esse assunto para a comunidade, e a comunidade apresentou a Pedro esses 2 nomes. E orando, tanto os apóstolos quanto a comunidade disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Pedro, nós vemos aqui, e repito, friso de propósito, é o líder da comunidade. Mas ele não é um líder que faz tudo sozinho. Ele não decide sozinho. Ele não decide sozinho e comunica. Nem ele, nem os demais apóstolos. Mas ele leva a comunidade a tomar decisões, a pensar junto. Ele aponta o problema e a comunidade apresenta os membros disponíveis que atendem à chamada cláusula apostólica. E o que todos fazem após isto? A comunidade ora, busca a Deus, rogando ao Senhor que lhes revele a sua vontade quanto àqueles que foram apontados pela comunidade. Esse é um assunto muito delicado para a gente, tanto no universo da igreja local, quanto no universo da igreja presbiteriana, por aí afora, e talvez em outras igrejas. Esse é um assunto muito delicado, muito sensível. Porque a eleição não se dá depois de eu sentar com meia dúzia e fechar quem vai ser quem. A reunião não se dá dessa forma. A gente se reúne, presidente, vice, secretário, tal. Aí depois joga e pede a ajuda do Espírito Santo. Meu irmão, isso é pecado. É óbvio que a comunidade, uma vez tendo a luz acesa contra o problema, a comunidade se reuniu, pensou, e olha, aqueles 2 atendem, apresenta. Isso é legítimo. Olha, vai ter eleição próximo ano, para isso, para aquilo, a gente precisa pensar num nome. Isso não é pecado. E havendo um consenso, mas não é o que eu estou dizendo que é pecado, que é nojento, que é asqueroso. Eu preciso já fechar uma lista. Já está tudo combinado no meio do povo, e depois você ainda pedir a eliminação do Espírito Santo para votação. Amados irmãos, isso chega muito próximo à blasfêmia do Espírito Santo. Isso chega muito próximo a blasfemar contra o Espírito Santo. Isso ocorre na igreja local, isso ocorre nos presbitérios, isso ocorre nos sínodos, estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ocorre no Supremo Concílio. Isto é vergonhoso, irmãos. E Deus vai sim nos premir, nos apertar contra esse assunto em algum momento. Volto a dizer, nós percebemos como é que se elege um diácono, como é que se elege um presbítero, o que diz a própria Constituição da nossa igreja. Na vida da pessoa, a gente percebe um testemunho interno e um testemunho externo. O testemunho interno é aquele testemunho que a pessoa se sente chamada. Olha, pastor, eu me sinto chamado para esse cargo. Não é vergonha, não é vaidade isso não. Não existe coisa melhor do que a coisa entender qual é o seu papel no corpo de Cristo. Não existe coisa melhor e mais bela. A não ser que seja vaidade, né? Tipo aquela turma, eu me lembro de uma igreja, eu vou só dizer isso, vou falar mais nada. Me lembro de uma igreja onde eu estive como seminarista, que em época de eleição, quem nunca pegou numa vassoura, pega no dia, para varrer a igreja. Eleição de diácono. Nunca pegou numa vassoura no dia, o cara chega antes de todo mundo e está varrendo a igreja. Não é disso que eu estou falando.
Não é disso que eu estou falando. Mas é um chamado genuíno, real, e um chamado que é percebido pela comunidade. A pessoa vê, olha, meu irmão, você tem uma veia diaconal, olha, meu irmão, você é um presbítero, olha, tá, Jesus está assim, olha, meu irmão, você tem um chamado pastoral. Não é um combinado, mas é algo que é perceptível pela comunidade, a comunidade chega num consenso. Isso não é pecado. Os irmãos entenderam já que nós aqui elencamos como um pecado grave diante da face do Senhor. Nós vimos aqui que a comunidade ora, roga ao Senhor que lhes revele a sua vontade, quanto àqueles que foram apontados pela comunidade. E antes de tomar a decisão final, eles apresentam aqueles duas pessoas, estão aqui, 2 nomes. E antes de tomar a decisão final, eles oram. E eles não pediram para que Deus escolhesse o melhor, para que escolhesse o mais qualificado, de uma perspectiva humana, mas para que Ele revelasse quem já havia sido escolhido, segundo o coração de Deus, segundo o conselho divino. Senhor, quem é o teu escolhido? Nós temos as nossas percepções, podemos achar que é um, que é outro, mas que o Senhor revele, nós estamos orando e suplicando, quem é que o Senhor já escolheu. E essa oração demonstra profunda confiança na soberania de Deus e na capacidade de conhecer os corações. É o que diz o texto, claramente. Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Revela-nos qual destes 2 tens escolhido. O Senhor conhece os corações. Qual é o teu escolhido, Senhor? E aqui vai aparecer pela última vez no versículo 26, esse meio de descobrir a vontade de Deus. Eu quero aqui lembrar que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Tá ok? Porque após o derramamento do Espírito Santo, esse método não foi mais usado, ele não aparece mais nas Sagradas Escrituras, que é o método de lançar sortes. Muito provavelmente pode ser algo muito semelhante a Urim e Tumim. Talvez não tenha sido Urim e Tumim, porque ali não existiam, segundo a lei, sacerdotes. Ele lançava o Urim, ele pegava da sua estola, daquelas pedras de engaste que estavam no peito, ele pegava e lançava sortes, Urim e Tumim, que mais ou menos quer dizer um sim e não. Sim e não. Essas pedras eram lançadas mediante oração e Deus revelava a sua vontade, sim ou não sobre determinado assunto. Assim ocorria a consulta. E aqui lançaram-se sortes. Uma prática pode parecer estranha, mas era comum, mas que se encerra logo depois da descida do Espírito Santo. Mas aqui o que importa não é o meio que foi usado. O que importa aqui é a atitude de submissão e confiança. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, apesar de se usar esse termo. Sempre foi Deus. Eles lançam para querer conhecer o quê? A vontade de Deus. E essa é a ideia do texto. Eles buscaram a direção de Deus e, uma vez tendo buscado, não fizeram uma nova eleição. Não é bem isso. Não, Deus, você não está ouvindo direito. Como já vi em algumas realidades. Não, Senhor, o Senhor não entendeu muito bem. Não, é você que não está entendendo. Já revelei minha vontade. Cumpra. Nós ressaltamos aqui nesse terceiro ponto que em momentos de decisões importantes, sejam decisões importantes na comunidade, decisões importantes na comunidade, ou decisões importantes nossas, nós devemos sempre nos voltar a Deus em oração. Não é agir, depois que lá pelas tantas deu errado, ah, Deus, eu não te busquei, não busquei a tua vontade, não quis saber o teu querer. E saiba, o Espírito Santo habita em você. E ele vai revelar a você. Ele vai falar com você, não tem dúvida, porque eu falo daquilo que eu já experimentei em decisões cruciais na minha vida. Ele se revela, ele fala, ele confirma. Devemos nos voltar a Deus em oração, confiando que Ele tem um plano
e que Ele há de nos guiar. A confiança em Deus é a chave para tomar as decisões certas em nossa jornada de fé. Resumindo e voltando a esses pontos, essa porção do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1, de 15 a 26, é uma lição importante sobre, em primeiro lugar, a autoridade das Escrituras. Tudo aqui começou com a busca das Escrituras. Segundo, com a importância de um testemunho fiel a Cristo. Nesse caso, pessoas que caminharam com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. No nosso caso, pessoas que tiveram um real encontro com Jesus Cristo, que sabem que não falam de Jesus como quem lê uma mera obra literária, mas falam de Jesus porque tiveram um encontro genuíno com Ele. Em terceiro, a necessidade de buscar a vontade de Deus em oração. Um problema é apontado, a comunidade toma a decisão, mas ora antes de executar o querer de Deus sobre a comunidade. Esses três elementos, eles servem para a nossa igreja, para qualquer igreja, para a igreja como comunidade, mas para a sua vida em particular. A autoridade das Sagradas Escrituras, o seu testemunho real do seu encontro com Cristo e sempre o buscar a Deus antes de qualquer decisão. Esse texto nos lembra que a Igreja de Cristo é construída sobre a base de líderes fiéis, não de lobos dominadores, mas de líderes fiéis, que as decisões cruciais devem ser tomadas em conjunto, com humildade e confiança na soberania divina. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu falaste poderosamente aos nossos corações. O que te suplicamos, ó Deus, é que uma vez tendo ouvido a Tua voz, recebido o Teu ensino, que nós vivamos o Teu querer. E que o vivamos como comunidade da fé, mas também em nossas vidas, no nosso dia a dia. Isto nós te suplicamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 222.